Ainda existem os originais dos livros do Antigo Testamento? Essa informação e outras você vai ficar sabendo hoje em mais um episódio do nosso quadro Você Sabia? Não existem mais os originais dos livros do Antigo Testamento. Sabe-se que os originais dos livros do Antigo Testamento, tais como saíram das mãos dos hagiógrafos. Hagiógrafos são os autores sagrados que escreveram os livros sagrados. Os originais se perderam devido à fragilidade do material usado, normalmente pele de ovelha ou de cabra, chamado pergaminho, e também feitos de papiro. Mas isso não impede que a história prove a sua existência, pois ficaram as cópias antigas, manuscritas, ou seja, escritas à mão desses originais, que são os chamados códices. Códice ou códex é uma pequena placa encerada, frequentemente de marfim ou madeira, usada pelos antigos romanos para escrever. Até o ano de 1946, havia 2 códices do Antigo Testamento, que eram as mais antigas cópias manuscritas completas do Antigo Testamento. O Códice de Alepo. Alepo é uma cidade da Síria. Este códice é datado de por volta de 920 depois de Cristo, ou seja, a data em que foi feita a cópia do original. E o Códice de Leningrado, datado de por volta de 1008 depois de Cristo. O Códice de Alepo permaneceu na Síria por cerca de 600 anos e atualmente está em exposição no Santuário do Livro do Museu de Israel em Jerusalém. O Códice de Leningrado foi copiado no Cairo, Egito. Acredita-se ser um manuscrito bem mais fiel do que o tradicional Códice de Alepo. Seu proprietário anterior, o arqueólogo Abraham Virkovich, não deixou nenhum indício em seus escritos sobre como adquiriu o códice por volta de 1838. Algum tempo depois, em 1863, o códice foi transferido para a Biblioteca Nacional da Rússia em São Petersburgo. E por que se chama Códice de Leningrado? Porque, em 1924, a cidade de São Petersburgo foi rebatizada com o nome de Leningrado, em homenagem a um dos principais nomes da Revolução Russa, Vladimir Lenin, quando havia se criado a então União Soviética. Mas, em 1991, junto com as eleições presidenciais, a população votou pelo retorno do nome original da cidade para São Petersburgo. Mas o códice permanece com o nome antigo da cidade. Como eu disse, isso até o ano de 1946. Tínhamos estes 2 códices, o de Alepo e o de Leningrado. Mas em 1947, foi feita a descoberta de 500 manuscritos bíblicos que formam os chamados Pergaminhos do Mar Morto, no sítio arqueológico localizado em Qumran, na Cisjordânia, Oriente Médio. Descoberta esta que levou a história dos manuscritos judaicos do Antigo Testamento a 1 milênio antes dos códices de Alepo e Leningrado. Os documentos de Qumran são datados entre 200 anos antes de Cristo e 70 anos depois de Cristo. Cerca de 220 desses manuscritos são referentes ao Antigo Testamento, o Tanakh dos judeus, com exemplares de cada livro canônico da Bíblia hebraica, que corresponde ao Antigo Testamento, com exceção do livro de Ester.
embora a maior parte dos documentos de Qumran é fragmentária, ou seja, só tem alguns fragmentos dos livros do Antigo Testamento. Os documentos de Qumran estão atualmente guardados no Santuário do Livro do Museu de Israel, em Jerusalém. Chegamos ao final de mais um episódio do quadro Você Sabia? Até o próximo, se Deus quiser.